fui comunicado agora, porque eu tinha entendido que eu era painelista, depois cheguei aqui, me fui comunicado pelo cerimonial que eu era presidente de mesa, agora fui comunicado, restituído a função de painelista, mas como eu sou precavido e sabendo do adiantado da hora e que todos estamos cansados, eu não pretendo aqui fazer nenhuma exposição. Eu só gostaria de pontuar, até pela provocação interessante dos dois painelistas, eu só queria pontuar 2 ou 3 observações bem rápidas a respeito do que foi falado e de alguma coisa que talvez eu pudesse acrescentar. A primeira coisa é que, até esse caso que eu contei do terceirizado que esteve ontem prestando depoimento, me trouxe à mente uma questão que me parece relevante. A gente tem alguns dados estatísticos sobre terceirização, o impacto da terceirização, mas, convenhamos, o impacto da terceirização sobre o Estado, a estrutura do Estado e sobre a estrutura do Poder Judiciário é algo que ainda estamos devendo. Quando eu digo estamos devendo, significa nós mesmos do Poder Judiciário não temos essa informação e a academia ainda não produziu o suficiente para nos dizer. Porque nós temos algumas intuições que decorrem da nossa prática, né? Todos nós que estamos aqui há muito tempo e que começamos na súmula 256, depois passamos para 331 e estamos passando agora para essa nova mudança com as decisões do Supremo, nós temos uma intuição de que o processo de terceirização está aumentando significativamente a quantidade de demandas, está transformando a prestação jurisdicional, que hoje é de uma forma muito diferente do que era. Basta ver que nós estamos tendo que aumentar a sala de audiência, porque não comporta mais a quantidade de processos de pessoas que entram no polo passivo, né? Curiosamente, o polo ativo que antes tendia a ser maior com vários autores numa demanda, agora inverteu. Geralmente um trabalhador só. A coletivização nunca pode ser na entrada, né? O sistema autoritário exige a coletivização na saída. Uma observação muito interessante. Nós temos visto agora, inclusive, artigos de processualistas dizendo que o novo código ele é individualista mesmo, que nós não tem que ter nada de processo coletivo, é uma tendência contrária no mundo. Nós temos que tratar cada processinho mesmo como uma máquina, como uma mercadoria, porque é assim que o sistema exige, né? O sistema exige que cada um requeira o seu direito como propriedade individual, que todos nós decidamos esse direito individualmente. Isso é bom para todo mundo, né? É bom que tem mais trabalho para advogado, é bom que tem mais vagas para juízes, servidores. É assim que é essa estrutura ilógica que estão trazendo para nós. E está faltando aí um estudo melhor de qual é o impacto disso para a estrutura do próprio Estado, porque o Estado hoje é o maior terceirizador, se você observar bem. Isso que foi falado da Petrobras aí, nós não podemos nos esquecer onde é que começou a terceirização no Brasil, com a Lei 6.019. E ela, lá em 74, ela foi construída para quê? Para resolver o problema da Petrobras. Não é isso? Nós começamos com terceirização com a Petrobras. E não é fortuito que a grande crise que nós temos política no país hoje seja decorrente da Petrobras e tem tudo a ver com terceirização. Todo o escândalo de corrupção, todos os problemas que nós temos estão envolvidos com o problema da terceirização. É alguma coisa que muitas vezes acabam esquecendo. Então, eu acho que um grande problema que nós temos é a falta de mais dados para analisar o impacto dessas decisões e da própria decisão que o Supremo vai tomar. Nós temos também um problema muito sério de uma visão determinista da história que está nos impregnando. Nós estamos ficando cada vez mais deterministas, um evolucionismo social simplificado, que pensa assim, a terceirização é o que sempre houve, sempre existiu, é isso daí, é o destino da humanidade, é a terceirização. Nós estamos pensando que a terceirização é o normal da vida, que todos nós vamos nos terceirizar, quem sabe no futuro podemos terceirizar inclusive os serviços de justiça, torná-los melhor, mais competitivos, mais ágeis, né? Se nós terceirizarmos tudo, né? Terceirizarmos todas as atividades e acabarmos com todas as estruturas sociais vigentes. Eu acho que
essa que é a base da modernidade, que é a separação do homem, né, da natureza. O homem se separa da natureza e se constrói uma racionalidade do próprio homem como terceiro em relação a si mesmo, né? Eu tenho que separar eu, como homem, do meu trabalho. A terceirização básica da modernidade é essa, né? Eu não sou o meu trabalho é uma outra coisa. O meu trabalho eu posso vender, porque eu tenho que ser livre. Para eu ser livre, vendendo o meu trabalho, eu tenho que separar o trabalho de mim mesmo. Essa que é a base da construção da modernidade, está se aprofundando. Portanto, nós estamos, na verdade, numa crise de hipermodernidade, não de pós-modernidade, justamente por isso, é o que está profundamente ligado a toda essa tendência brasileira de pensar num determinismo histórico que todos nós estamos determinados a delegar a terceiros, a fazer tudo por meio de terceiros. Mas isso, como foi muito bem falado aqui, tanto agora nesse painel como no painel anterior, isso não é uma determinação histórica, não é da natureza humana, isso não é um destino histórico do homem. Isso são as opções que nós mesmos, como sociedade, estamos tomando. E o que nós estamos aqui discutindo é se essas opções são boas para a sociedade. Parece que quando alguns defendem a terceirização ampla, aberta, que isso é uma coisa que está em voga em todo mundo, que todo mundo faz. Só o Brasil é que é atrasado e que não faz muito bem a terceirização. Pois me parece que é exatamente o contrário. O Brasil, em razão das suas origens escravocratas, ele tem a tendência à terceirização já lá desde do Império, desde a colônia. O brasileiro sempre foi deixado à sua própria sorte, ao virar-se. Cada um que se vire por si mesmo. Então, o que nós estamos pensando é que tipo de projeto de sociedade nós queremos. O que é que nós queremos para os nossos filhos? Porque terceirizar para os outros é fácil. Agora, pensemos se nós queremos terceirizar a nós mesmos, para os nossos filhos, para o nosso próprio trabalho. E é curioso que muitas vezes todo esse argumento é construído em prol de uma privatização geral da sociedade, no argumento de que o Estado é o grande problema da sociedade brasileira. Nós precisamos de menos Estado. E é triste ver isso dentro do próprio Poder Judiciário, esse tipo de argumento, porque é curioso que quanto mais Estado nós somos, justamente aqueles que mais dependem, que desde a infância, desde a mamadeira, já dependiam do Estado, são justamente os que mais criticam e afirmam a necessidade de expungir o Estado. Sim, mas nós estamos falando de Estado para quem? Justamente para esses trabalhadores que estão em maior dificuldade, que são os trabalhadores que têm o maior grau de exploração dentro da sociedade. Então, o que eu fico satisfeito de ter visto aqui nas exposições é uma preocupação geral concentrada com as nossas eventuais divergências pontuais, mas a nossa preocupação central é: a terceirização precisa ser regulamentada para o quê? Nós queremos que tipo de projeto nós queremos? O projeto do trabalho digno, é o projeto da nossa Constituição. E é lamentável, confirmando aqui o que o professor Ricardo falou agora há pouco, que parece que o argumento da livre iniciativa parece comover mais do que a da dignidade do trabalho, sendo que os dois, tanto livre iniciativa como o trabalho digno, estão previstos e protegidos, inclusive no mesmo dispositivo da Constituição. Por que um tem voz e o outro não consegue ser ouvido? Eu acho que esse silêncio, essa dificuldade de escutar o trabalho, tem razões muito profundas na sociedade brasileira. Essas raízes são de origem escravocrata, mas foram deturpadas pelas alterações. Não é um determinismo biológico ou social brasileiro, não é isso, mas as origens dela ainda interferem no inconsciente coletivo brasileiro e nós precisamos resistir, como a ministra Adelaide muito bem disse, resistir e lutar
porque um outro mundo é possível, sim, uma nova sociedade brasileira é possível, sim, mas essa não é a sociedade da terceirização absoluta. Essa será, um dia, a defesa de uma sociedade em que o trabalho tenha sua dignidade, em que todos os trabalhadores, diga-se de passagem, não só os trabalhadores produtivos, mas todo ser humano tenha o seu grau de dignidade reconhecido por todos nós. Obrigado, então, pela participação de todos.